Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos trazer um resumo sobre a nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de adulto. Lição está falando sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Hoje a nossa 10ª lição está falando sobre as profecias despertam e trazem esperança. A lição da semana passada estava falando sobre os livros históricos e os livros sapienciais, os livros poéticos, os livros de sabedoria. E hoje vamos trazer um resumo sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, tanto os profetas maiores como os profetas menores, e fechando com uma reflexão, uma observação sucinta sobre o livro apocalíptico, né? Que é o último livro ali do cânon do Novo Testamento, fechando ali o cânon do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, livro profético, escrito ali pelo apóstolo João. O nosso texto da leitura bíblica em classe está em 3 livros: Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 10, livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, e o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Então, você lê essas passagens para você entender, compreender, para ter uma visão mais completa, um conhecimento mais integrado, mais inteiro sobre o conteúdo da lição. Eu não vou ler para o nosso vídeo não ficar extenso e enfadonho, ok? Nosso textuário se encontra ali no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que pontua assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Nós estamos falando sobre profecias. Profecias no Antigo Testamento e profecias no Novo Testamento, né? Livros proféticos que compõem ali o cânon sagrado, tanto do Antigo quanto Novo Testamento. Então nós vamos trazer esse resumo sucinto sobre os livros proféticos, os profetas maiores, os 5 livros dos profetas maiores, e os 12 livros dos profetas menores, né? E fechando com Apocalipse. A nossa lição, como sempre, tem introdução e 3 tópicos divididos em subtópicos. Os primeiros tópicos nós vamos falar sobre os profetas maiores, o segundo tópico, os profetas menores, e trazendo um resumo, e fechando o terceiro tópico com o livro do Novo Testamento, ali profético, o livro de Apocalipse. Então a nossa introdução começa pontuando que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores, né? A designação serve para diferenciar somente o tamanho dos livros e não o grau de importância, pois todos são divinamente inspirados. O que diferencia um do outro é a extensão do seu conteúdo. Por exemplo, Isaías tem 66 capítulos, né? E outros, os profetas menores, porque o seu conteúdo são pequenos, né? São poucas coisas relacionadas aos profetas maiores, mas são todos livros divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os profetas maiores são 5 livros, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, 5 livros. E os profetas menores são 12 livros, indo ali de Oséias até Malaquias, o último livro ali do Antigo Testamento, que compõe o cânon do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, nós temos um livro histórico, que é Atos, nós temos as epístolas paulinas, as epístolas gerais, e fechando ali com o livro do Apocalipse. É o livro profético do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos
ali falando das estruturas da Bíblia, nós temos o Pentateuco, indo de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos que nós falamos semana passada, indo ali de Josué até Esther, de Josué até Segundas Crônicas, falando ali da história do povo ali antes do cativeiro, e Esdras, Neemias e Esther, tratando ali da história do povo, mas o povo pós-cativeiro, né? O povo voltando ali do cativeiro da Babilônia, da Pérsia. Então são os livros históricos. E os livros poéticos, são livros de sabedoria, livros sapienciais, que indo ali de Jó até Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. E fechando com essa lição de hoje, que são os profetas maiores, né? Os profetas maiores, indo novamente de Isaías a Daniel, e os profetas menores, indo ali de Oséias até Malaquias, né? Então, para nos apresentarmos para nós a estrutura da Bíblia, como a Bíblia está estruturada, para a gente termos um entendimento mais coeso, mais preciso do que estamos estudando, ok? Então, os profetas menores. A palavra grega propetes significa proclamar ou proclamador, intérprete da revelação divina. Já no hebraico, a palavra é frequentemente usada como nambi, com o sentido daquele que declara uma mensagem em nome de Deus, né? Um porta-voz de Deus. Os profetas tinham acesso à presença de reis, oferecia-lhe assessoramento e, quando necessário, censurava os seus atos, né? Então o profeta era aquele, ele transmitia aquilo literalmente. Ele transmitia literalmente aquilo que Deus tinha para passar para o povo. Não distorcia, não acrescentava nem diminuía. Literalmente aquilo que Deus havia determinado, havia falado, ele transmitia para o rei, para uma pessoa específica ou para uma nação inteira. Era isso sim que os profetas falavam, né? Agiam, e muitos desses, por causa disso, foram mortos. Nós temos um exemplo ali do profeta Elias, quando o profeta Elias fugiu por causa de Jezabel, que Jezabel disse que iria matar Elias. Então os profetas passaram por aperto. Nós temos ali Micaías, que foi jogado na masmorra ali por causa de Acabe. Nós temos o profeta Jeremias, que foi jogado ali na cisterna, foi levado depois da queda da nação de Judá, foi levado para o Egito sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Então vários profetas morreram. Relatos apontam que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Então os profetas tinham que ser corajosos, tinha que ser corajoso, porque enfrentava a ira dos reis e sofriam, mas era o porta-voz de Deus e transmitia literalmente aquilo que Deus havia transmitido, né? Nós temos o exemplo ali de Natã, o profeta Natã ali no tempo do rei Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7 a seguir, quando Deus mandou Natã repreender Davi e dar uma sentença para Davi por causa do pecado de adultério que ele havia cometido, além do pecado do adultério, do homicídio, que ele, além de tomar a mulher de Urias, Betseba, ainda arquitetou um plano para que ele fosse morto ali em batalha. Então, os profetas tinham que ser corajosos, porque transmitiam a mensagem que muitas vezes os reis não aceitavam, o povo não aceitava, e os profetas acabavam apagando com as suas próprias vidas, né? O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é propetia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, que é uma referência do passado, do presente ou do futuro.
Deus falou em Hebreus capítulo 1, versículo 1, registra que Deus antigamente falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas, ela falando dos profetas do Antigo Testamento, e que a partir daquele momento Deus falaria ali através do seu Filho. Então, ao longo ali do Antigo Testamento, Deus, principalmente depois ali quando Deus tirou o povo do Egito, sob a liderança de Moisés, depois Josué, o povo entrou ali na terra. A partir de Josué, Deus começou a falar ao povo através de Josué, de Moisés, depois Josué. E quando o povo entrou na terra, Deus levantava, com a morte de Josué, Deus começou a levantar juízes. Depois nós temos o primeiro profeta ali registrado ali como o profeta Samuel. Samuel foi o último dos juízes, sacerdote, ele era juiz, sacerdote e profeta. Então Deus sempre levantou um profeta para ajudar, para aconselhar os reis na sua caminhada, na liderança do povo de Deus. E o profeta transmitia a mensagem literalmente, aquilo que Deus determinasse que ele falasse, ele falaria. Então o profeta é um porta-voz e fala diretamente aquilo que Deus determina, ok? Então os profetas maiores, Isaías e Jeremias, vamos lá. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá, lembrando que com a morte, primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi e seu filho Salomão, que sucedeu. Com a morte de Salomão, a nação de Israel foi dividida por causa da idolatria de Salomão. A nação de Israel foi dividida entre Reino do Sul, que também ficou conhecido como Judá, e Reino do Norte, também conhecido como Israel. Então Jeremias e Isaías profetizaram ali para a nação do Sul, Judá, Profetizaram para a nação do Sul. Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro como juízo divino por causa da rebeldia, da desobediência. Apontou o cativeiro divino, profetizou sobre o cativeiro divino que Deus iria determinado sobre o povo, que chegaria no tempo determinado. Predisse também o retorno dos exilados, aqueles que se voltavam para Deus, Deus traria de volta, como Deus o trouxe. E profetizou também muito a respeito do Senhor Jesus Cristo, como seu nascimento virginal, sua descendência de Davi e seu ministério libertador, entre outras situações. O profeta Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, da rebeldia, da rebelião do povo, e anunciou também a restauração daqueles que se voltassem para Cristo, para Deus, os remanescentes, Então sempre tinha uma palavra de juízo por causa do pecado, mas também de restauração para aqueles que voltassem para Deus. E a chegada de Cristo também como renovo de justiça. O profeta Jeremias profetizou. E no livro das Lamentações de Jeremias, nós temos o registro do clamor da nação de Judá pelo perdão de Deus por causa do castigo que tinha vindo sobre eles, por causa tinham sido levados cativos para outro país. A cidade havia sido destruída, o templo, lugar de adoração, tinha sido destruído e o povo tinha sido levado para o escárnio, para o opróbrio, para a vergonha, por causa da rebelião, da desobediência contra Deus. Os profetas Ezequiel e Daniel profetizaram no cativeiro, São profetas que profetizaram ali da nação da Babilônia, Profetizaram da Babilônia. Judá estava nessa época no exílio, e tinha a correção e tinha o coração obstinado. A verdade, Ezequiel foi levantado para admoestar aos que estavam no cativeiro, lembrar de que a restauração requeriria, para que houvesse uma restauração da parte de Deus para o povo,
era necessário arrependimento e pronunciou a Cristo como o pastor, o rei, né? Daniel, o profeta Daniel, também foi um dos exilados. Ele foi levado ali para a Babilônia também, em uma das investidas de Nabucodonosor sobre a nação de Judá. Na ocasião foi levado Daniel, entre outros judeus, seus 3 amigos também, Misael, Ananias e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel foi governador da corte ali da Babilônia, né? Nabucodonosor colocou ele como governador, porque Deus abençoou poderosamente Daniel e seus amigos ali na terra dos caldeus. Daniel também entendeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Daniel orando a Deus, olhou, estudando, lendo as profecias do profeta Jeremias, ele entendeu, ele viu que o período do cativeiro que Jeremias havia profetizado, o profeta Jeremias havia profetizado, seria de 70 anos. E Daniel, vendo que estava chegando ali o tempo dos 70 anos, não via nada acontecendo, ele foi orar e foi buscar a Deus. E Deus revelou coisas extraordinárias ao profeta Daniel, né? Por causa da oração, da humilhação de Daniel diante de Deus, Deus lhe mostrou a restauração que viria sobre a nação de Judá, né? Sobre a nação de Israel. Profetizou ali a vinda de Cristo, né? Mostrou ali a vinda de Cristo, o advento ali do anticristo e o julgamento final, né? Daniel é um livro escatológico também, assim como o livro do Apocalipse ali do Novo Testamento. Então essas profecias despertaram a esperança no coração do povo, né? Para o povo voltar-se para Deus. E passaram-se 70 anos, Deus trouxe o povo de volta para a terra da Palestina. Então nós temos aqui os profetas maiores do Antigo Testamento, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Trazendo o nosso resumo aqui, um panorama sobre os profetas maiores. Já os profetas menores, que vai ali de Oséias a Malaquias, também tem sua importância, né, para a história da nação de Israel, para a igreja em si, porque era Deus instruindo e a palavra de Deus é divinamente inspirada e tem importância para nós também, porque Deus não visava simplesmente o povo de Israel, mas todos aqueles que se voltam para Ele, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Os profetas menores do reino do norte, que profetizaram ali exclusivamente para a nação de Israel, o reino do norte, foram 2, Amós e Oséias, os 2 que profetizaram para o reino de Israel. Amós profetizou quando Israel ainda vivia grande prosperidade, né? Estava um período ali de abundância. Contudo, Deus reprovava a ação do povo, como havia muito suborno, muita corrupção e muitas injustiças, né? Em razão disso, Amós profetizou que o cativeiro viria como julgamento. E 30 anos depois dessa profecia aqui do profeta Amós, o reino do norte deixou de existir, né? Os sírios, em 722 a.C., invadiu o reino do norte, ali a sua capital Samaria, e deportou seus habitantes para outras nacionalidades, outros países, e trouxe povos de outros países para também habitar ali em Samaria. E literalmente ali o reino do norte deixou de existir. Então o profeta Amós profetizou para o reino do norte. E outro também que profetizou foi Oséias. Oséias condenou a infidelidade da nação de Israel, né? Como se fosse uma meretriz,
traiu e abandonou o Senhor para seguir os próprios caminhos, o caminho da idolatria, do homicídio, da luxúria, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Então Deus, se olharmos ali o livro escrito ali do profeta Oséias, Deus determinou que ele casasse com uma mulher, não sabe se a mulher já era meretriz ou se a mulher veio a ser meretriz, e depois de um tempo ela traiu o profeta, e depois Deus mandou que ela foi para o mercado de escravo para ser vendida, e Deus mandou que o profeta comprasse ela de volta, cuidasse dela e voltasse a amá-la, cuidar, ter um amor por ela, simbolizando o amor de Deus pela nação de Israel. A nação havia se desviado de Deus, adorando outros deuses, adorando imagens e tantos outros deuses. E mesmo assim Deus amou a sua nação, o seu povo escolhido. Mesmo o povo se rebelando, se voltando para outros deuses, mesmo assim Deus continua amando. E o castigo de Deus vinha para trazer conserto. Deus sempre pune, corrige aqueles que Ele ama. Então, esses dois profetas aqui, Amós e Oséias, profetizaram mais exclusivamente aqui para o reino do norte, a nação de Israel, né? Os profetas pós-exílio, os profetas pós-exílio são 4 que profetizaram ali para Judá, né? Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade do povo, dos líderes, né? Anunciou a destruição de Jerusalém. Lembrando que estou falando dos profetas pré-exílio, né? Antes do povo ser levado para o cativeiro, né? Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, a destruição de Jerusalém, o cativeiro que seria o cativo dos babilônicos, e também a restauração do povo que se voltasse para Deus. O profeta Abacuque reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida, né? E vaticinou, profetizou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação de Israel, né? É o profeta Abacuque vendo ali a soberba do povo, o pecado, a maldade. E ele faz uma pergunta a Deus: até quando Deus permitiria que aquilo acontecesse no meio do seu povo? Deus responde a Abacuque que levantaria uma nação para trazer juízo sobre o povo, e essa nação eram os babilônicos, a nação dos caldeus. Aí o profeta Abacuque perguntou: como isso, Senhor? Tu vai usar uma nação mais ímpia ainda para trazer castigo ao teu povo? E Deus falou para ele que no tempo determinado também a justiça de Deus, o juízo viria sobre a nação da Babilônia, se esses não se arrependessem. Então, a Bíblia nos mostra que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo, nada foge da sua presença, dos seus olhos. Então, mais cedo ou mais tarde, eu sempre gosto de pontuar Gálatas capítulo 6, versículo 7, que ninguém zomba de Deus, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Mais cedo ou mais tarde, tem que prestar contas a Deus. Ninguém foge da presença do Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos também Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição do grande dia do Senhor, né? E a restauração dos remanescentes, daquele que se voltasse para Cristo. Então nós temos observado aqui que Deus sempre deixou um ponto, um lugar de escape para aqueles que se voltam para Ele, né? Então todas as profecias apontam para o juízo, mas também enfatizam o amor, a misericórdia de Deus em prover o livramento para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Os profetas pós-exílio, né, depois do cativeiro, são 3. Nós temos ali Ageu, nós temos Malaquias
e nós temos também Ageu, Malaquias e Zacarias, né? Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas do pós-exílio, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Ageu persuadiu o povo a reconstruir o templo. Nós vemos ali no livro de Neemias, Ageu ali atuando ali, persuadindo, encorajando o povo a construir o templo. E Deus prometeu prover os recursos necessários e assegurou que a glória daquela casa seria maior do que a primeira, né? Zacarias, que animou o povo que havia voltado com Zorobabel, na primeira leva de judeus que voltaram do cativeiro, animou o povo para concluir ali na construção do templo, né? Com a mensagem de que nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. E Malaquias, o último livro do cânon ali do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, repreendeu o desleixo dos sacerdotes, o pecado do povo e a negligência com os dízimos e as ofertas. O livro encerra o cânon ali do Antigo Testamento, concluindo com a promessa de que o dia do Senhor estava vindo. Então, nós temos ali os profetas menores. Amós e Osés profetizaram para o reino do norte, Israel, antes ali do cativeiro. Os profetas pré-exílio que profetizaram ali para o reino do sul, nós temos Joel, nós temos Miqueias, nós temos Sofonias, nós temos Abacuque. E os profetas pós-exílio, nós temos ali Ageu, nós temos Zacarias e nós temos Malaquias. E também temos profetas que profetizaram para, livros ali dos profetas que profetizaram para outras nações que não exclusivamente a nação de Judá e a nação de Israel. Né? Nós temos o profeta Jonas, que foi enviado para pregar a Nínive, a capital da Assíria. Jonas pregou ali, o povo se arrependeu, Deus não destruiu, Deus não destruiu aquele povo, e porém aquele povo não se converteu ali, mas Deus cancelou o juízo. Mas lá na frente nós temos Naum profetizando a condenação de Nínive. Depois de 150 anos aquela nação foi destruída porque continuou nas suas práticas. Aquele povo que Jonas pregou se arrependeu, vestiram ali pano de saco, fizeram o jejum e Deus não trouxe o juízo sobre aquele povo. Mas 150 anos depois, Deus enviou o profeta Naum para profetizar a condenação dos ninivitas e a cidade, o povo foi destruído. E nós temos também o profeta Obadias, que Obadias denunciou a soberba dos edomitas, né, do povo de Edom. Edom eram os descendentes ali de Esaú, os irmãos, o irmão de Jacó, enfim, irmãos ali dos judeus, né? Os hebreus. Então, os edomitas sempre foram empecilho ali, sempre tentaram, sempre foi problema ali para o povo hebreu durante toda a sua trajetória ali. E Deus usou o profeta Obadias para profetizar também a destruição, a condenação dos edomitas, enquanto a nação de Judá era restaurada. Então esse é o nosso resumo aqui dos profetas menores e dos profetas menores. E nós temos ali no Novo Testamento, lembrando, no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, nós temos o livro histórico, né, que foi a ponte ali dos evangelhos para as cartas paulinas e as epístolas paulinas e as gerais. Se não fosse o livro de Atos, não tinha como nós compreendermos as histórias ali das cartas de Paulo e as cartas gerais, porque o livro de Atos é uma ponte, né, que nos leva, nos faz entender todos aqueles conteúdos ali das cartas. E nós temos lá, concluindo, o livro de Apocalipse, que é o livro da profecia. Então, Apocalipse significa revelação, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo, né? Na abertura, no versículo de abertura do livro, atesta-se a revelação de Jesus Cristo, né? Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente
devem acontecer, e aponta o apóstolo João como o seu autor. Os destinatários são identificados como as 7 cidades da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, né? O livro foi direcionado a essas 7 igrejas ali da Ásia Menor, né? E o livro do Apocalipse encerra ali o cânon, né? Os 27 livros ali que compôs ali o Novo Testamento, ok? Então, na revelação de Cristo, Cristo disse a João: escreve as coisas que tu tens vistos e as que são e as que vão acontecer. Ou seja, significa que o registro do passado, do presente e do futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia que consta ali no livro. E no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus Cristo, né? O livro de Apocalipse nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participarmos da eternidade juntamente com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história, sempre controlou e sempre controlará todos os acontecimentos da história. E Satanás será derrotado. Para a glória de Deus ele será derrotado. O pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso, nós somos encorajados a proclamar e a orar e a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então esse é o resumo da nossa lição, né? Nós temos os profetas maiores, os profetas menores no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, e o livro profético, né? Escatológico ali do Novo Testamento. É o último livro que compõe ali o cano do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, fechando ali os 66 livros da Bíblia Sagrada. Ok? Então este é o resumo dessa nossa lição, dessa nossa 10ª lição. E próxima semana, próximo vídeo, nós vamos trazer, já estaremos agora entrando no Novo Testamento.